De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre educação física, estamos falando sobre bem-estar e uma série de outros conceitos também com o professor doutor em educação física, Alexandre Evangelista, que é coordenador técnico do Instituto Fortes aqui de São Paulo. Alexandre, a gente já tem algumas perguntas que vieram das ruas. Vamos à primeira questão? Doutor, eu sou asmática e eu gostaria de saber, tem algum exercício que eu posso fazer que não me canse tanto, que seja benéfico para a minha saúde, mas não me canse tanto? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Quando a gente fala em asma e exercício físico, a gente às vezes tem que trabalhar com alguns cuidados. Às vezes a pessoa ela é asmática e não sabe, Luciano. E é muito comum a pessoa começar, vou para o Ibirapuera agora, sabadão às 9 da manhã comecei a corrida. E ele sente falta de ar. Ele fala, daqui a 3, 5 minutinhos passo, é falta de ar porque eu estou descondicionado. Pode não ser falta de ar. Isso pode ser às vezes uma crise de asma, ocasionada pelo exercício. Nossa. Então, o que a gente preconiza no caso do asmático? Primeiro, você tem que trabalhar com aquecimento maior. Então, o aquecimento para preparar o seu corpo ao exercício, ele deve ser aumentado. Evite começar com altas intensidades logo no início do exercício, porque isso pode encadear uma crise de asma. Além disso, procure o seu médico regularmente. Começou a fazer exercício, sentiu falta de ar, sentiu mal-estar, tontura com frequência, procure o médico, porque você pode ser asmático e pode não saber disso. Bacana. Temos mais uma pergunta, vamos a ela. O que é mais vantagem? É fazer a caminhada, ou fazer esteira, bicicleta ou a musculação? Qual que é o melhor de todos para perder peso? Essa é uma pergunta clássica, né? Todo mundo quer saber como é que faz para emagrecer. Eu faço musculação, eu faço aeróbio, eu corro, eu vou caminhar, o que eu faço? Grosso modo, o que a gente tem como prescrição? Quanto maior for a intensidade do treino, mais gasto calórico você vai ter. Só que essa afirmação ela tem que ser observada com cautela, Luciana, porque a gente às vezes fala em intensidade e as pessoas imaginam você levantando muito peso, você machucando as articulações, e isso não é verdade. Ou correndo, né? Ou correndo demais. De caminhar. Exatamente. Então, o que a gente pede para as pessoas trabalharem? Junte as duas. Você potencializa gasto calórico quando você combina a força, ou seja, a musculação, com o exercício aeróbio. E no exercício aeróbio, o que a literatura mostra hoje em dia, né? Mais nem sempre é melhor. Hoje em dia, os novos trabalhos que analisam gasto calórico e exercício, eles relacionam métodos intervalados para potencializar gasto calórico. O que isso quer dizer? Ao invés de você caminhar 30 minutos numa velocidade constante, trabalhe com 15 ou 20 minutos, fazendo um minuto forte, um minuto fraco, um minuto forte, um minuto fraco. E pode fazer a musculação. A outra pergunta, antes ou depois da musculação? Se o objetivo for gasto calórico, tanto faz, pode ser antes ou depois. O que vale é você trabalhar com gasto calórico total da sessão. Mas antes de começar o exercício, é importante consultar um médico sim também. Doutora, a gente até estava comentando no intervalo que antigamente nas academias, né, os professores orientavam que você fizesse 30, 40 minutos de atividade, porque só depois desse período é que, na verdade começaria o gasto calórico. Na verdade, isso já mudou, essa concepção já mudou. Mudou. Essa é uma lenda que a gente tem da fisiologia que caiu por terra aí já tem algum tempo, né? Se eu tivesse que chutar aí já quase mais 10 anos que a gente sabe que isso não é verdade. Então, o profissional de educação física que prescreve em cima disso tem que tomar cuidado, precisa se atualizar. Hoje em dia, o que a gente sabe? Passou de 75 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos, você já está no metabolismo de predominância aeróbia, utilizando o lipídio como fonte de energia. Então, a gordurinha. Melhor para todos nós. Sim, claro. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer 1 minuto e meio de exercício para emagrecer, não é isso. Mas a gente pode, ao invés de trabalhar com 30, 40 minutos, trabalhar com 15, 20 minutos, aumentando a intensidade, jogando aí, por exemplo, um método intervalado, como eu já disse, um forte, um fraco, um minuto forte, um minuto fraco, e aí você potencializa gasto calórico. Agora, para se perder peso, você precisa fazer atividade física para se chegar a uma frequência cardíaca ideal. Sem isso, não há perda calórica. Existe também, Luciana, algumas evoluções em relação a isso. A gente tem aquela fórmula 220 menos a idade. Essa fórmula apresenta uma série aí de problemas. Por exemplo, vou imaginar que a gente sai daqui agora dos estúdios e vai correr. Está sol lá fora, está calor. Depois de 15, 20 minutos, a gente vai começar a transpirar. Isso é um mecanismo de defesa do organismo, o que é bacana. Você precisa manter a temperatura corporal, por isso que você transpira. O suor evapora e você mantém a temperatura estável. Só que você perde líquido do meio interno. Você perdeu líquido e o seu sangue começa a ficar mais viscoso.
Seu sangue ficou mais viscoso, você diminui o que a gente chama de retorno venoso. O seu coração precisa compensar aumentando a frequência cardíaca. O que isso quer dizer? Se você prescreve em cima apenas de frequência cardíaca, você já perdeu o controle num dia quente, por exemplo. Vamos pegar o caso de idoso. Você está prescrevendo exercício aeróbio para idoso. Idoso toma muito medicamento. Tem um medicamento conhecido como propanolol, por exemplo, que é um beta-bloqueador. O que faz o beta-bloqueador? Ele inibe frequência cardíaca. Então, se você for prescrever em cima de 220 menos a idade, você já perdeu o controle também nessa situação. O que a gente usa muito quando fala em prescrição de intensidade e exercício aeróbio? A gente começa a usar hoje em dia escalas de percepção subjetivas de esforço. É uma escala simples que vai de 0 a 10. E o indivíduo aponta. Numa escala de 0 a 10, sendo que 10 representa muito, muito intenso e 0 representa nada intenso, como ele está? O ideal para gastar caloria é ele ficar numa escala de 0 a 10 entre 6 a 8, que é o que a gente recomenda normalmente. Temos mais uma pergunta que veio das ruas, vamos a ela? O que eu posso fazer em casa, por exemplo, alguma coisa que não me deixe enferrujar tanto? Posso estar fazendo algum tipo de alongamento, alguma coisa? Ela não quer enferrujar. Então, o que é bacana para não enferrujar? Realizar alongamentos. A gente sabe que quando nós envelhecemos, porque nós que somos jovens, Luciana, nós temos 70% de água no corpo. Quando nós envelhecemos, ou seja, depois dos 70 anos, a gente mantém apenas 50% de água no corpo. O que isso quer dizer? Nós perdemos líquido devido ao envelhecimento. E aí você tem maior resistência de músculos ou da musculatura. Por isso que você diminui bastante flexibilidade. Quando a gente fala em flexibilidade, o que se recomenda? Que você pratique diariamente de 15 a 20 minutos de alongamento. E você dê ênfase a articulações de tornozelo, a articulação de quadril e a articulação de ombro, que são as mais afetadas com o envelhecimento. E para fazer exercício em casa é muito fácil, né? Você pode fazer exercício em casa? Você pode. Você pode, às vezes, subir e descer um lance de escada. Você pode, ao invés de pegar o elevador no seu trabalho, subir 2, 3 lances de escada. Ao invés de você descer na porta do trabalho, você pode estacionar um quarteirão antes de ir caminhando. Agora, no dia a dia, não só em casa, você pode trabalhar com alternativas para aumentar gasto calórico no final do dia, sim. Alguns exercícios básicos, bem simples, que a gente pode fazer em casa, quais seriam, Alexandre? A gente pode, por exemplo, colocar uma cadeira, sentar e levantar da cadeira. Nós podemos usar borrachinhas, nós podemos puxar a borrachinha, nós podemos empurrar a borrachinha. O ideal é que a gente dê ênfase a exercícios para membros inferiores, para manter a mobilidade funcional no dia a dia. Então, o ideal, você pode trabalhar subindo e descendo lance de escada, você pode trabalhar levantando e sentando da cadeira, você pode trabalhar com uma perna na frente e outra atrás, agachando o corpo, se apoiando em alguma região. Você pode, de repente, encher uma garrafa d'água e trabalhar movimentos para os braços com as garrafas d'água. Existe uma série de possibilidades aí. Hoje nós estamos conversando com o Alexandre Evangelista, ele que é professor doutor em Educação Física e também coordenador técnico no Instituto Fortes. Você vai acompanhar mais uma vez aí no seu monitor 2 sites que podem te possibilitar maiores informações sobre os assuntos que estão sendo discutidos aqui. O www.institutoforte.com.br e também o www.alexandreevangelista.com.br. Daqui a pouco a gente volta. Até já.